De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo. No segundo livro do profeta Samuel. Deus está aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca de Deus, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando, dizendo diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, aquela hora não deu certo. Agora aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós oramos mais uma vez. E mais uma vez, ó Deus, o púlpito dos Gideões missionários da última hora se torna, Pai, o alimento para milhões ao redor do planeta Terra. E então mais uma vez nós invocamos a sua santa presença e pedimos ao Senhor que coloque os seus olhos neste lugar, os seus ouvidos neste ambiente, a sua voz para falar conosco, os seus pés para caminhar entre os castiçais, e as suas mãos estendidas para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar e transformar o ambiente. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para operar esses sinais, esses prodígios, mas não sem antes atender um outro pedido meu, Pai, que é esse: cerque este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Camboriú, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela na sua presença, mas faz isso agora, meu Senhor, agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso, porque Ele é eterno. Roberto, mude a música para mim, filho. Queridos, amados irmãos, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, amigos que nos assistem pela internet, pessoal que me assiste aí pela minha página no YouTube, pelo meu canal, vivemos um tempo diferente, vivemos um tempo de dificuldades, vivemos um tempo em que parece que as coisas não têm mais um alvo, um caminho, até mesmo uma esperança. Esses últimos anos, com o processo da pandemia, o mundo teve que se reinventar. As pessoas tiveram que criar novos tipos de trabalhos, igrejas tiveram que se adaptar para não fecharem as suas portas. Ou seja, quebramos um ciclo de centenas de anos, onde a gente dizia para os crentes, pastor Silas:
Crente que não vai a culto vai para o inferno. E de repente, olha nós mandando os crentes ficarem em casa por 2, 3 anos. E ali dentro da casa deles, alguns crentes começaram a gostar do conforto de estar assistindo um culto, deitado na sua cama, deitado no seu sofá, comendo a sua sobremesa de preferência, a sua comida, vendo o culto e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, e sem ter a aporrinhação de um pastor puxando a orelha dele ou cobrando dízimo ou oferta. 30% dos crentes não voltaram para as igrejas mais. Estava num debate dia desse em uma universidade, e as pessoas falavam sobre o fenômeno da evasão dos crentes evangélicos das igrejas. E depois que falaram muita coisa, chegaram à seguinte conclusão: que a pandemia desviou os crentes. Aí eu pedi a palavra e dei a minha opinião. Eu disse: a pandemia não desviou os crentes, a pandemia revelou os desviados que já estavam no nosso meio. Porque aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Eu não vi a hora de começar o culto, de tirar aquela focinheira da boca, aquela máscara miserável, e poder dar gritos de glória a Deus, poder cantar os hinos da harpa, poder abraçar os meus irmãos, poder dar uns pulos no púlpito. E agora que passou esse tempo, nós temos que resgatar o tempo perdido. E eu acredito que nós podemos fazer com que aqueles 3 anos fiquem apenas numa remota memória, e vamos viver os melhores dias daqui para frente. A igreja concorda comigo? Quem pode dar um grito de glória a Deus, por favor? Todas as vezes que Deus me leva para o livro do profeta Samuel, eu temo. Temor não é medo, temor é respeito. Porque eu sei o que vai acontecer quando eu caminho pelas páginas do livro do profeta Samuel. O profeta Samuel é aquele profeta que vai criar um divisor de águas em Israel. Quem conhece a Bíblia vai saber que esse Samuel teve um ministério tríplice. O ministério dele era muito parecido com o do nosso Senhor Jesus. Ele era sacerdote, ele era profeta, e ele também era juiz em Israel. O último da linhagem dos juízes. Se você estudar a linhagem dos juízes, se pegarmos de Otoniel até Sansão, são 13 juízes. Há quem diga que Baraque não era juiz, mas a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, vai citar ele como sendo um juiz. Então, 13 juízes de Otoniel até Sansão, 276 anos de prisão espiritual, de maldição, porque aquele povo esqueceu os preceitos e ensinamentos do Senhor. Se somarmos a esses 13 juízes, depois de Sansão, o sacerdote Eli, que governou Israel por 40 anos, e na sequência o profeta Samuel, que foi juiz por 12 anos, até a ascensão do rei Saul ao trono, e depois ele foi apenas o profeta. Ele foi despedido do seu cargo, e nós vamos ver isso no meio da caminhada aqui. Imagine você viver num tempo de um homem que trouxe de volta o céu para a terra, que resgatou o sobrenatural dentro da nação. Um único homem do Velho Testamento que se preocupou não apenas com o seu ministério, mas em deixar um legado para a posteridade, e fundou uma escola profética, fundou em Israel o rancho dos profetas. E esse rancho vai dar o que falar no seu livro. Havia uma unção lá na terra dele, que até hoje quando eu leio, me dá vontade de sair da cadeira. E ele se preocupando com a nação, se preocupando com o futuro, porque ele sabia que o ministério dele não era eterno, e que o homem está nesse mundo apenas de passagem, e que tudo nessa vida é extremamente passageiro. Pensou no futuro. Foi ele que resgatou o moral de Israel diante de Deus. Samuel vinha da tribo de Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim é aquele filho de José com uma egípcia. Se você pegar lá na história da linhagem, você vai ver que o avô dele era um sacerdote de um deus no Egito chamado On. Parece que estava nas entranhas da tribo de Efraim dar ao Senhor homens e mulheres que adorassem o seu nome e caminhassem por esse caminho da adoração perfeita. Samuel vem da tribo de Efraim. Entre todos os juízes que eu citei, os 15, 3 deles vêm da tribo de Efraim, mas somente 2 entre os 15 vieram do altar. Uma mulher e um homem. Débora, a profetisa, e também Samuel. O outro eu não vou nem citar porque era apenas um civil. Ou seja, imagine vocês, a nação sagrada fundamentada no alicerce dos milagres, porque não tem como você falar de Israel, falar da Bíblia, Velho Testamento, sem lembrar de milagres.
Não tem como você olhar para Israel e pensar que eles são uma nação comum. Nunca foram, não são e jamais serão uma nação normal. Foi o Senhor quem os escolheu. Foi Deus quem entrou na Mesopotâmia antiga, foi até uma tenda e encontrou um homem chamado Abrão. Falou no coração dele, não falou audível, falou o coração dele e fez um teste. E não é que aquele maluco levantou, desarmou a tenda dele toda, mandou a mulher se ajeitar. Ela disse: por quê? Porque eu ouvi uma voz dizendo que eu tenho que sair do meio da minha parentela, e ela me diz para ir para um lugar onde ele ainda vai me mostrar. Eu imagino a mulher dizendo assim: calma aí, você não tem nem mapa, é isso? Você não sabe para onde vai, se é para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul? Diz: exatamente, eu estou seguindo uma orientação que veio ao meu coração. Por que é que você acha que Abraão é chamado de pai da fé? Ele é pai da fé porque foi o primeiro que acreditou naquilo que ninguém podia ver, naquilo que ninguém podia sentir nem ouvir. Ele saiu sem saber para onde ia. E aí o Senhor gostou tanto que fez uma promessa para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha só, eu estou pregando para brasileiros aqui, e todos esses brasileiros são benditos por causa de Abraão. Quem tem Abraão como pai da fé e pode dar um glória a Deus aqui? Então imagine vocês que essa nação foi construída pelo Senhor através de uma chamada, e isso é sobrenatural. A mulher de Abraão, ela é estéril, Sarai. Daqui a pouco Deus transforma ela em Sara, e nem a mudança do nome dá a ela um milagre. Mais tarde ela mesma troca os pés pelas mãos e manda Abraão dormir com a empregada dela. Mas daqui a pouco Deus que promete cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aliás, se tem alguém aqui que está debaixo de uma promessa, fique tranquilo. A morte não pode te tocar, porque o Senhor te colocou num manto de invisibilidade. Porque quem tem promessa está proibido de morrer antes do tempo. Por quê? Porque aquele que prometeu não é homem para falar e não cumprir. E quando ele fala, ele estabelece uma lei. Então não tem bala perdida, não tem afogamento, não tem acidente de carro, não tem avião que caia, não tem Covid, não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu capaz de tirar você daqui antes de se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Só para eu saber, tem alguém que tem uma promessa de Deus na sua vida aqui? Então, com todo respeito, como é que você que tem essa promessa de Deus na sua vida consegue ficar nesse culto olhando para o pregador com essa carinha feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Olha para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, sem brilho, sem esperança. Vem para uma reunião pentecostal de uma proposta viva do sobrenatural, mas não abre a boca nem para respirar. Vai ficar mesmo me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se você tem uma promessa de Deus, reage, porque a depressão sai quando você crê. O medo, quando chega, manda a fé embora. Mas quando a fé chega, ela amarra o medo e coloca o medo debaixo dos pés. Concorda comigo? Mais um grito de glória a Deus então, para empolgar o velho pregador. Israel é a nação dos milagres. A estéril vai ser mãe. E quando Deus vai fazer Sara dar à luz a um filho, pastor Gilmar, Deus tem que mexer na biologia dela e de Abrão, porque Abrão já era velho, estava amortecido. E a Bíblia diz que já haviam terminado os dias do ciclo menstrual de Sara. E aí quem conhece os mistérios de Deus vai se lembrar que um dia Deus chamou Abraão no meio do deserto e disse: você vai me dar um sacrifício agora. E Abraão pegou um novilho para dar o sacrifício a Deus, e ele não conseguia sequer pegar os pedaços do novilho com rapidez. Ele partiu o novilho em vários pedaços, estava velho. A Bíblia diz que ele ia, pegava um pedaço de carne e colocava no altar. Aí ele voltava para pegar o outro. Demorou tanto que os urubus, as aves de rapina, começaram a voar em cima do altar para roubar dele o sacrifício. E ele tinha que se dividir entre colocar o sacrifício e enxotar as aves de rapina. Ele fez um trabalho tão forçado que a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão de repente olhou e viu o vento. Como é que alguém vê o vento? Ele viu o vento, a Bíblia diz que ele piscou o olho, olhou e ele viu uma tocha de fogo passando perto dele. E ele desmaiou no chão. Alguém pensa que isso aqui são coisas sobrenaturais? Aqui não é. Abraão deixou a sua glicose ir a zero. Ele perdeu toda a força que tinha de fazer aquele sacrifício, de enxotar as aves, já estava velho. Acabou toda a força nele, ele desmaiou de verdade. Deus levou o velho ao esgotamento físico, para ninguém ter dúvida de que o milagre não tinha sido Deus que fez.
Aí Deus, enquanto Abraão estava dormindo, foi lá e fez um milagre nele. Um milagre que só acredita quem é doido igual a mim. Deus mexeu no metabolismo dele. Deus mexeu no relógio biológico de Abraão. Deus rejuvenesceu Abraão. Tanto que ele acorda de noite e volta para casa, porque Sara devia ser meia Juma Marruá, brava que só. Ele entra na tenda, está ela deitada. Ele vai descobrir a tenda, quando ele olha para o corpo, ele toma um susto. Tem uma moça muito bonita deitada ali. E a moça, quando abre o olho, vê um rapaz muito bonito descobrindo o corpo dela. Imagina a briga. Ela dizendo para ele: se o meu marido te pega aqui, o senhor está perdido. E ele dizendo: se a minha mulher te pega aí, você que está perdido. O meu marido é Abraão. Ele dizia: a minha mulher é Sara. E ele diz: mas eu sou Abraão. E ela: e eu sou Sara. Eu imagino Abraão pedindo licença, levantando a coberta de novo. Mas Sara, eu saí de casa, você tinha 90 anos. Eu chego em casa, você tem 18. Você saiu de casa com 100, meu amor. Você chegou aqui parecendo um garotão de 25. O que aconteceu, Abraão? Eu me encontrei com Deus no meio do caminho. E ele tocou no assunto do nosso filho que vai nascer. Eles se namoram e Sara engravida. Só que antes de nascer o filho, eles saem em lua de mel. Você acha que eu estou mentindo? Leia a Bíblia, capítulo 15, 16, 17 de Gênesis. Ele foi para o Egito passar lua de mel. Quando ele chegou no Egito, ele falou assim para a mulher dele: se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Por quê? Porque há de ser que quem te olhar nessa beleza vai querer tomar você de mim. Quem é que quer cobiçar uma senhora de 90 anos? Fala para mim. Aconteceu algo sobrenatural. A nação de Israel não nasce por vontade humana, ela nasce por vontade divina. Acredite você ou não, está escrito. Dia desse eu estava pregando e falei com as pessoas: não interessa se você acredita ou não na lei, se você gosta dela, se você debocha dela. Lei não se discute, lei se cumpre. Se não quiser cumprir, vai pagar o preço por ela. Mas lei é essa. A lei estabelecida para o povo de Israel era esse: serão uma nação do sobrenatural. E nós conhecemos toda a trajetória deles. Vamos ver eles serem lançados dentro da terra do Egito e passarem lá uma temporada de quase 11 gerações, 430 anos. E quando o clamor deles sobe ao céu, Deus suscita entre eles um libertador, um legislador chamado Moisés. E quando esse Moisés está lá no alto do Monte Sinai, olhando para uma sarça que fumegava, mas não queimava, saiu do meio da sarça uma voz que chamou ele pelo nome. E a voz disse para ele: o lugar onde você está é uma terra santa. Então tire as alparcas dos seus pés. Ele obedece, se aproxima do fogo, e aquele fogo entrou no coração de Moisés, e Moisés nunca mais foi o mesmo. O Senhor deu a ele poderes naquele dia. Em cima do alto da montanha, o Senhor viu que ele tinha na mão uma vara, e daqui a pouco nós vamos falar dela. E esta vara recebeu um poder, uma autoridade, algo sobre-humano, que ela era capaz de se transformar em cobra. Daqui a pouco nós vamos ver ela lá no Egito, ajudando Moisés a operar milagres diante daquele faraó. E todo faraó é careca. Interessante, né? De vez em quando tem uns opressores carecas, né? Aqui no Brasil nós temos um que eu não posso falar, senão eu vou preso, eu perco a minha liberdade de expressão, né? A história só se repete com o passar do tempo. E aí, esse Moisés, com esta vara, começa a guiar o povo. Foi usando esta vara que ele desce e começa a afrontar faraó e trazer sobre ele as pragas do Egito. Ele apontava a vara, ele tocou nas águas do rio Nilo, e as águas do rio Nilo viraram sangue. Ele tocou no pó do Egito, e o pó do Egito virou piolho. Então Deus deu a eles 10 sinais ali, e os arrancou daquela terra. E interessante é que toda vez que Moisés ia falar com o faraó, ele só tinha um pedido na ponta dos lábios. Pergunte qual? Eu só falo se todo mundo perguntar. Ele só dizia assim: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar no deserto. Segunda vez: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar a Deus no deserto. Terceira vez: adorar a Deus no deserto. Quarta, quinta, sexta, até a 10ª: deixa o meu povo ir adorar a Deus no deserto. Teve uma hora que o faraó não aguentou, porque a pressão foi grande demais, e ele libertou o povo. E acontece um milagre mais extraordinário ainda, porque Israel era escravo. Diga comigo: escravo. Escravo não tem nada a não ser uma moringa d'água e o seu corpo cadavérico e uma roupa rota no corpo. Não é que quando Israel vai sair do Egito, a Bíblia diz que os egípcios começaram a dar ouro, prata, joias preciosas, roupa,
carros e cavalos para os judeus. Os donos, os patrões começaram a deixar os empregados ricos. Deus é tão bom que Ele não deixa ninguém ser mandado embora sem receber a indenização, né? O faraó teve que indenizar o povo por 430 anos. É por isso que nós vamos ver ouro e prata quando eles estão no meio do deserto. Como é que escravo tem isso? Deus fazendo milagres. Faltar-me-ia tempo aqui para contar todos os milagres, mas eu sei que quando nós saímos de todas essas histórias, deixamos Moisés no capítulo 34 do livro de Deuteronômio no alto da montanha, e Josué no pé da montanha, pranteando a ausência de Moisés. Quando Josué vai se aproximar do povo, ele precisa ter um contato com o divino, e o anjo do Senhor aparece a ele e diz: não temas, assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. E ali tem um versículo que é o meu versículo de cabeceira, Deus dizendo a ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo, por onde quer que você andar. Josué levou o povo até a entrada da terra prometida, a geração que nasceu no deserto, porque a geração que saiu do Egito morreram no deserto. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Isso aqui é muito forte, né? Dá uma pregação de umas 2 horas. Os crentes que saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles de jeito nenhum. Gostam de estar no nosso culto, gostam do louvor, gostam da palavra de triunfo, gostam de receber milagres, mas você começa a apertar, o espírito do Egito entra neles e diz: não, eu tenho a saudade daquele lugar que ninguém tocava nos meus pecadinhos de estimação, no meu estilo de vida, nos meus conceitos, nos meus valores. E por isso as coisas foram degringolando desde aquela época. Agora Josué leva o povo até a entrada da terra prometida. Somente ele e Caleb conseguem entrar ali dentro por causa de milagres. E ao entrar naquela terra, eles liberam o povo dentro de Canaã, e eles deixam o povo a lá vão ter. No livro de Deuteronômio, Deus previu que um dia eles teriam um rei, mas seria no tempo certo, seria no tempo do próprio Deus. Eles tinham que aprender com eles mesmos. E agora entramos aqui no livro de Juízes, neste livro que eu citei agora há pouco. 276 anos de Otoniel até Sansão, 328 anos se formos até o tempo de Samuel, 3 séculos e meio, 350 anos aproximadamente, foi o suficiente para esta nação inteira esquecer do Deus dos milagres. Foi o suficiente para eles começarem a fazer ídolos para eles mesmos. E eles fizeram Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga, e não tinham vergonha de adorá-los. E aí viraram aquele crente capenga que até hoje nós temos, um pé na igreja, outro no mundo. Na sua igreja tem, na minha tem, onde eu pastoreio. Israel ficou desse jeito. Eles ficavam ora adorando a Deus, e quando as coisas apertavam, escondiam os ídolos e adorar a Deus de novo. O Senhor perdoa os pecados, aí Deus perdoava os pecados. Quando estavam em paz, eles pegavam os ídolos e adoravam de novo. Deus puxava a orelha, eles escondiam os ídolos e tiravam os ídolos, escondiam os ídolos e tiravam os ídolos. Foi quase 350 anos desse jeito. E é nesse período que a nação de Israel fracassa. Ela termina com o último dos juízes, que eu chamo, ou o penúltimo deles, de Eli. Diga comigo, Eli. O sacerdote Eli é aquela figura da Bíblia Sagrada que a gente nunca vai compreender o que aconteceu de fato com o seu ministério. Porque o nome dele significa Deus é excelso, Deus é grande. Ele tinha só uma função: pastorear uma igreja de quase 5 milhões de membros. E ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. A Bíblia não diz como foi o ministério dele, mas para ter um ministério longevo de 40 anos, viver até 98 anos, que foi a idade com que ele morreu, é porque ele tinha alguma coisa boa dentro dele. Mas ele fracassou na educação dos seus filhos, Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Pergunte a alguém do seu lado: conhece esses dois? Promete não se escandalizar? Porque eu quero aqui pensar com vocês. Como é que um pastor de igreja, como é que um ungido do Senhor, um sacerdote, como é que alguém que vê o céu pelo lado de dentro e entra no Santo dos Santos, que está diante da arca do Senhor em Siló, que conhece as regras, os regulamentos, e pastoreia por 40 anos, quando dá à luz a sua esposa, a filhos, ao invés de colocar nos filhos um nome como o dele, que exalta a Deus, Deus é excelso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, coloca o nome nos filhos de Ofni e Finéias. Ofni significa pugilista. Pugilista é espancador.
Pugilista é aqueles lutadores de boxe. O pastor de Israel, nasce o filho, o primogênito, e ele diz: meu filho vai se chamar espancador. Ah, Jesus, fala ou não fala? Parece que Eli, ao assumir o trono, ou o santuário do Senhor, ele acabou se perdendo no meio da sua chamada, porque começou a observar que o reino, ele oscila, e que lidar com ovelhas não é nada fácil, e parece que ele deixou o modo profético de lado, e começou a entrar no modo humano, e ele sofreu tanto como pastor daquele povo, que ele falou: não quero que os meus filhos sigam o meu caminho. Nasce o primeiro filho: não, esse não pode ser sacerdote, esse aqui vai ser um espancador, um pugilista, porque eu não posso bater, mas você, filho, não vai seguir o meu exemplo não. Quando alguém tocar em você, você bate nele também, você revida, você faz a pessoa sofrer porque o seu pai sofreu. Aí nasce o segundo filho dele, Finéias, e o nome de Finéias é pior: boca de serpente, boca de cobra, e dentro da boca da cobra tem uma língua bifurcada. O pai dele está dizendo: você não vai ser como eu, que sustentei a verdade. Não, você vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Se o povo quer ir para a esquerda, você pega a sua língua cortada para a esquerda e vai para lá. Se quer ir para a direita, você pega a língua cortada e vai para lá. Não faça inimigos, seja de boa com todo mundo, porque não vale a pena apanhar. É essa a conclusão que eu chego. Esses dois meninos, por verem o pai ser leniente com eles, acabaram modificando doutrinas do altar. Uma delas é estranha, só no céu nós vamos entender. Os sacerdotes não podiam comer carne assada, pelo menos não aquelas que eram entregues no altar. Eles tinham que comer carne cozida. Não é que Ofni e Finéias criaram uma nova lei: nós queremos carne assada, e se você não der a carne assada para nós, nós vamos roubar a carne aí, vamos pegar a carne crua, vamos levar para casa e fazer churrasco. Alguém pode falar: pastor, mas Deus também, né? Deixa os homens comer carne assada. Não, eu disse agora há pouco: lei não se discute, lei se cumpre. E eles não quiseram essa lei porque acharam que essa lei era esquisita demais, e por causa dessas coisas esticaram o seu pecado. A Bíblia Sagrada diz que as mulheres vinham ao altar oferecer sacrifícios, e os dois pegavam os sacrifícios, usavam a sua língua maligna, encantavam as irmãs e levavam as irmãs para se prostituir com elas no altar do Senhor. Eu disse para você não se escandalizar. Os pastores de Israel, antes do nascimento de Samuel, estavam assim. Não olhavam mais o que era sagrado, não tinham mais a coragem de falar a verdade, porque perderam aquilo que é o mais importante para quem está crescendo: uma referência. A minha geração tinha referência. A minha geração sabia o que queria. Eu pisei num culto da Assembleia de Deus numa quinta-feira em 1987, culto de Pedro, Tiago e João, e vi um presbítero pregando. Eu não lembro nada do que ele falou, mas eu lembro do corpo dele. Eu lembro dele pulando com um pé só, dando socos no ar. Aquilo me deixou elétrico, passou uma corrente, uma energia dentro de mim. Eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sabia o que era, mas eu queria aquilo. Eu vi os pregadores pregarem. A primeira vez que eu vi um pregador pregar na vida foi na casa de um menino que toda a família dele cortava cana junto com a minha. E lá eles tinham um aparelho de som que tocava uma fita, e colocou uma fita, e do lado na fita estava a voz de um japonês pregando, o pastor Hidekazu Takayama. Eu nunca tinha ouvido uma voz tão bonita, um pregador com tanta eloquência. E quando ele parava de pregar, um mar de pessoas gritando, que faziam um barulho assim. Eu saltei da cadeira e disse: Leleco, o que é isso? Ele disse: isso é o dom da palavra. Eu falei: existe? Ele existe. Ele disse: eu quero para mim. Aí eu vi o pastor Napoleão Falcão pregar. Quando eu vi aquele homem falar de escatologia bíblica, eu disse: isso aí Jesus dá para alguém? Disseram: se pedir ele dá. Aí eu vi o pastor Gilvan Rodrigues pregar com aquele cacuete que é só dele, que a gente vai ficando sem fôlego só de ver ele falar. Mas uma graça, uma unção que arrancava a gente do chão. Eu disse: se isso aí é possível, eu quero para mim. E fui vendo esses pregadores. Nós tínhamos referência, nós olhávamos e sabíamos onde queríamos chegar, porque esses homens nos inspiraram. Os filhos de Eli não tinham inspiração nenhuma, porque o pai amorteceu na fé.
O pai viu o céu pelo lado de dentro, mas perdeu as forças na sua última reta final, e teve que assistir à morte dos 2 filhos, e teve que assistir Deus se mudar de Israel, por causa do pecado do povo, que ele não teve coragem de falar. Eu sei que isso causa constrangimento em alguns, e desconforto em outros, mas até quando nós vamos levar esse evangelho frouxo, morno, morto? Até quando os seus filhos vão gostar mais de ouvir pregadorzinhos sentados em banquinhos, com a mãozinha no joelho, olhando para a câmera dizendo: não importa o que você fez no verão passado, a graça, a super graça, a hiper graça, a mega graça é o que Deus tem para você. Até quando os nossos filhos vão dizer que esses são pregadores de verdade? Eu participei de uma reunião há pouco tempo atrás agora. Sabe o que algumas faculdades do Brasil teológicas estão fazendo? Readaptando o ensino teológico para a pregação e treinando pastores para pregarem não mais do que 20 minutos. Porque a geração milênio, que eles chamam, a geração nova, não tem paciência e não suporta ouvir uma pregação comprida, uma pregação grande, uma pregação muito forte. Eles dizem: não, nós temos que pregar aquilo que os nossos filhos têm que ouvir, porque é a geração do TikTok, é a geração que gosta de ver as coisas em segundos, que vai vendo e se não atrai eles passam o dedo para cima, e isso não dá sustância. A pessoa grita, ela canta, ela até faz barulho, mas quando vem o primeiro vento, ela não tem força, porque os pés não são alicerçados na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que o senhor aguenta? Porque toda a luta comigo vai para o Jornal Nacional. E fala: como é que o senhor sobrevive? Já fizemos o seu sepultamento muitas vezes, mas nunca conseguiram fazer a missa do 7º dia. Eu ressuscito um dia antes, eu estou lá de pé de novo e um bilhete, saí da tumba de novo. E eles falam: mas como é que o senhor aguenta? Tem gente que está desviando, porque lá no Instagram dela, a criatura tem 10 seguidores. Aí ela diz assim: eu quero morrer porque está todo mundo falando mal de mim. Você entra, tem 5 falando mal dela. Ela só tem 10 seguidores, ela quer sair dessa vida para a morte. Nunca houve tantos adolescentes se mutilando. Eu estava pregando lá na igreja do pastor, como que é? Campo Grande, qual é o nome do pastor? Dionísio. Pastor Dionísio, membro da mesa da CJDB. Eu estava falando sobre depressão profunda. Ele levantou, pediu o microfone e disse: pastor Marcos, aqui em Campo Grande, em todas as congregações mapeamos, temos quase 300 crianças da igreja cortadas, cortando o pulso, querendo se matar. E aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Falei: Senhor, será que é uma epidemia de coisa ruim? E o Senhor falou para mim: não, meu filho, não tem referência, não sabem o que querem, não vem mais nada de novo no púlpito, então vão para o Instagram, e no Instagram e no TikTok vem os blogueirinhos, as meninas e meninos que para postar uma foto bonita tiram 800, e aí postam uma foto que parecem anjos na terra encarnados. Mas as outras 799 fotos, se colocar, você sai correndo, fora os filtros que ainda colocam. E os nossos filhos olham para isso e acham que isso é a verdade, que esse é o mundo que Jesus devia dar para eles. E como Jesus não dá, eles ficam se cortando e se matando. Tem alguma coisa muito errada acontecendo conosco, e nós não podemos nos calar. Mas pastor, se falarmos, a igreja esvazia, porque do lado da minha tem uma igreja que a proposta é melhor. Eu não sei na sua cidade, mas na minha, um dia desse eu passei lá, tinha uma placa dizendo: damos desconto de 10% no dízimo, congregue aqui. Propagandas que as pessoas estão fazendo, porque não querem mais anunciar o evangelho como ele é de verdade. E se nós queremos um avivamento, se a proposta é um avivamento, se nós não aprendemos nada com essa pandemia, pode fechar a porta e ir embora. Vamos falar de novo: se nós não aprendemos o silêncio de Deus por 3 anos dentro de uma pandemia, se você achou mesmo que era só uma doença para o mundo, se você não entendeu que Deus puxou a nossa orelha, te fez sentir falta da verdade, te fez sentir falta da unção, te fez sentir falta da glória, te fez sentir falta dessas pregações verdadeiras, se isso não te tocou, você está no lugar errado. Deus deu a nós uma chance. Qual chance, pastor? De resgatar aquilo que nós perdemos. E a minha proposta nesta noite é esta: ainda que dos milhares que estão aqui, apenas 10 me escutem, ainda que dos milhares que assistem pela internet, pelo meu canal do YouTube, ainda que só meia dúzia acreditam no que eu estou falando, e o resto está dizendo assim: não, esse tipo de pregação rápida, com essa eloquência, essa barulheira não funciona mais. Ainda que eu encontre só 10, me dê aqui
10 crentes canelas de fogo. E eu vou falar como disse Napoleão Bonaparte: me dê 100 homens de guerra e eu ganho o mundo inteiro para a França. Me dê aqui 10 canelas de fogo e eu viro esse país de cabeça para baixo. Me dê 10 crentes cheios do Espírito Santo, comprometidos com a verdade, e as bocas de fumo vão falir. A prostituição vai terminar. Já aconteceu uma vez na história, vai acontecer de novo. Estude teologia, mas com graça. Quem estuda teologia vai se lembrar na doutrina de eclesiologia a história dos avivamentos, e vai lembrar do avivamento inglês, vai lembrar do avivamento através de John Wesley, de Charles Finney, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon. Avivamento de santidade. No período em que John Wesley trouxe para aquele lugar a palavra da verdade, acabou a violência na Inglaterra. Acabaram-se os casamentos que estavam terminando. O país entrou num complexo de pureza e santidade. Charles Finney entrou dentro de uma empresa uma vez. A presença dele fez com que os tecelões que estavam trabalhando nas máquinas parassem, tremessem e se jogassem no chão. Jonathan Edwards pregou um sermão uma vez chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Os crentes da igreja levantavam os pés porque sentiam o fogo do inferno queimando a sola do pé deles. Um único sermão, pregador de um único sermão que correu o mundo todo. O Deus que fez uma vez, o Deus que fez uma vez, vai fazer de novo. E quem é que ele vai levantar, pastor? Me diga você. Quem se candidata? Quem tem coragem? De verdade, você aguenta o tranco? Você acha que é fácil? Você sabe o que você está dizendo ou pedindo a Deus? A nossa briga não é contra a carne e o sangue. A carne e o sangue são reflexos. As lutas que passamos com ministérios, com convenção, com pastores, com amigos, com igrejas, com ministério local, não se comparam à luta verdadeira, que é contra um inimigo invisível. E esse inimigo invisível não são esses que aparecem em igrejas de fim de semana, que gostam de aparecer na televisão, que gostam de ser entrevistados. Agora a gente não pode mais nem falar o apelido deles aqui no Brasil, que a gente pode ser processado, porque criou-se o racismo religioso no Brasil. Cuidado, pastor, quando for expulsar um demônio, arruma um apelido para ele, porque se falar o nome dele, você pode perder a sua liberdade de falar as verdades e praticar um exorcismo no nome do Senhor. É este o mundo que estamos vivendo. O diabo está vindo com um sapatinho de algodão. Eu me lembro quando era garotinho na escola dominical, 13 anos, eu sofria de inanição, era desse tamanho. A professora da escola dominical disse: certa vez o diabo tentou entrar no céu, e o anjo abriu a porta. Quando viu o diabo, fechou a porta de uma vez, e o diabo deixou a mão. O anjo apertou a porta, e o diabo começou a gritar: ai a minha mão, ai a minha mão. E o anjo, pela sua natureza bondosa, abriu a porta para o diabo tirar a mão, e o diabo enfiou o braço. E o anjo desesperou e apertou a porta para que o diabo não entrasse. E o diabo começou a chorar: está doendo meu braço. A natureza bondosa do anjo fez o anjo abrir a porta para o diabo tirar o braço, e o diabo entrou com o corpo inteiro. Moral da história: ele vem devagarinho, ele vem a passos de algodão. Ele começa relativizando, dizendo: não, isso não é isso. O que você está dizendo não é o que você tem que dizer. Vocês não estão vendo as pessoas quererem reescrever a Bíblia? Eu vivi para ver uma atriz, que eu também não posso falar, que ela processa todo mundo. Ela que não entende bolhufas de Bíblia, falar: a Bíblia tem que ser reescrita. Semana passada ela disse isso. Está na hora de atualizar a Bíblia. Pior, ela tem amparo legal de pastores do púlpito. Pastores que até ontem eram referência no Brasil, e agora estão criando leis assim: não, nós estamos errados, nós interpretamos errado. A Bíblia tem que ser resumida em uma única palavra: amor. E se Deus é amor, não importa que tipo de amor. Eu aguento e me viro. Você, mais velho, aguenta e se vira. Mas e os seus filhos?
E os seus netos. E as nossas crianças, que vão para a escola e voltam com a mente completamente alucinada e transtornada. O pai e a mãe oram: Senhor, dá a inteligência de Salomão para minha filha e para o meu filho. E Deus dá, e o menino passa na faculdade federal. 3 meses na faculdade federal e eles perdem os filhos. Eu conheço pastores que estão chorando. Agora estão orando, jejuando, subindo um monte, acreditando até em profecia. Por que não acreditaram enquanto o filho estava pequenininho e eles tinham controle? Quantos deles debocharam do púlpito dos Gideões? Quantos transformaram em piada algumas coisas que aconteceram aqui e agora estão sofrendo na pele? Por quê? Ficaram com a letra e esqueceram a graça. A igreja sadia cresce na graça e no conhecimento. Muito conhecimento sem a graça, um povo formalista, frio e gelado. Muita graça sem conhecimento, um povo fanático e desequilibrado. Mas quando cresce na graça e no conhecimento, pode se levantar contra tal crente 11.000 demônios. 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e ele não poderá ser atingido. O sacerdote perdeu a visão, os filhos transformaram o altar em pecado, a nação está em pecado. E a Bíblia diz: e nos dias em que Deus vai levantar Samuel, anote aí, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram mais frequentes. O sobrenatural havia acabado. Israel se tornou como uma folha seca de outono. Alguém já viu uma folha seca? Você olha e diz: é uma folha, mas você é obrigado a dizer: está seca. Por quê? Ela tem aparência de folha, ela tem formato de folha, mas ela não tem vida. Israel se tornou muito parecido com a lua. Tinha o brilho do nome do passado, a nação dos milagres, a nação do grande Deus, a nação do Deus que abriu o mar vermelho. Tinha nome, tinha o brilho da lua, mas a lua não tem calor. Tinha um brilho e não tinha um fogo. Israel era como o cano de uma espingarda. É reto, não há curva, é perfeito, mas por dentro só tem morte. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu preguei, por misericórdia divina, nos maiores eventos pentecostais do Brasil. Eu preguei em todos os congressos estaduais das Assembleias de Deus do Brasil. Congressos com 5.000 jovens. Preguei uma vez no Maranhão com 50.000 jovens. Estádios. Havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Porque as igrejas se preocuparam com a estrutura e não com a alma deles. Se preocuparam com a pulseira no braço. Se preocuparam se cortava o cabelo igual militar ou deixava crescido. Se preocuparam se o menino tinha um cavanhaque ou um bigode por cima. Apertaram, foram apertando com coisas humanas. Com coisas humanas que não fazem sentido. O velho aguenta qualquer coisa porque ele tem experiência, ele é testado na vida. Eu aguento qualquer coisa, pode bater aqui que eu aguento. Minhas filhas não, porque são de outra geração. Elas não tiveram a minha idade, eu tive a delas. Os nossos irmãos mais velhos que passaram pelos processos da juventude e sabiam a luta dos jovens, não tiveram paciência com eles, expulsaram eles.
As igrejas que abriram, e hoje nós estamos aí com um conflito, a Assembleia de Deus está tendo que pregar agora sobre o seu credo, não é mais doutrina, é o que nós cremos, pastor Gilmar. Estamos tendo que pregar sobre o credo, que nós acreditamos no processo pré-milenista, que Jesus volta antes da tribulação que nós não vamos passar. Coisas simples que qualquer um na minha época de criança aprendia em escola dominical, porque por um tempo esquecemos de pregar essas coisas e ficamos falando só de outras coisas. Transformamos o púlpito em um ringue de boxe. Briga por posição, briga para ver quem aparece, briga para ver quem é melhor, briga pelo clique, briga por isso, briga por aquilo. Estamos nos perdendo, e com isso perdemos uma geração inteira. Uma geração inteira. Eu tentei falar com o meu jeito de ser, matuto da roça. Me chamaram de rebelde por um tempo. Não entenderam, diz, não sou rebelde, eu quero que o menino olhe para mim e veja que essa porcaria no meu braço, essa pulseira, não atrapalha Deus de me usar. Era isso que eu queria que eles entendessem. Eu tentei explicar para eles que a unção não está na gravata, porque a gravata não prega. Tentei explicar que não era o paletó, mas ninguém me entendeu. E temos uma geração inteira caída. Eu quero saber quem vai dar conta delas diante de Deus. Eu quero saber quem é que diante do trono vai falar assim, ó, por que você não me aceitou? Porque eu estava de barba e eu fui excluído, excomungado do ministério. E aí vão ter que olhar que quem está sentado no trono deve ter barba, porque aqui na terra a barba dele era comprida, porque Jesus era nazireu, não podia fazer a barba. Se Jesus entrasse hoje aqui, onde é que ele ia congregar? Me fale aí. Qual igreja ia aceitar ele? Um homem cabeludo, com a barba comprida e usando um vestido ainda. Enquanto nós não reavaliarmos algumas coisas, eu não sei o que será do futuro. Miramos tanta coisa mesquinha e deixamos de ensinar coisas sérias. Pede um exemplo, diga, dá um exemplo, pastor. Um amigo meu no Rio de Janeiro, no dia do batismo, batizou várias pessoas. Batizou uma senhora distinta, bonita. 2 meses depois ela estava num culto, numa outra igreja, onde apertou a palavra. Ela foi no pastor dela e disse, eu tenho que confessar para o senhor uma coisa. Disse, o quê? Eu sou homem. Você não entendeu, não? Ele batizou uma mulher na igreja. Cabelo comprido, seios, toda trabalhada e produzida. Frequentou 2 anos a igreja. Ninguém sabia que era um travesti. E batizaram ela. Ou ele, eu já não sei mais como é que funciona. E aí ela foi num lugar onde pregaram a verdade para ele. A verdade mexeu com a consciência. Ela diz, o senhor vai me receber aqui agora como homem ou como mulher? O pastor não sabia o que fazer, porque ela está toda trabalhada. Aí vem a pior parte, pergunte qual. Ela se mutilou. Era um homem que cortou a sua genitália. E através de terapias e de cirurgias, fez um órgão sexual feminino. Como é que a igreja recebe essa pessoa na igreja? Vai aí, pastor, o senhor que é inteligente, me diz aí, como é que o senhor faz? Vai chamar ela de mulher ou de homem? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Coisas sérias têm que ser debatidas. Coisas sérias têm que ser tratadas. Mas não, a gente vendo, a irmã está com batata, o esmalte dela é cor de rosa. Não, aqui não. Se fosse transparente, até quando? E aí, a igreja vai morrendo. Aí os crentes não suportam e vão para outras igrejas que têm o que eles querem, a liberdade, mas não tem a que a nossa tem. Com todo respeito a todas as igrejas do mundo, não tem uma igreja igual a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja completa. Qualquer crente que sai de qualquer igreja do mundo e vai para uma assembleia, ele firma. O assembleiano firme, saiu da assembleia, não fica em lugar nenhum mais. Porque ele tem o conhecimento que os outros não têm. O Senhor Deus esta noite quer restaurar o sobrenatural. Só que para Deus restaurar o sobrenatural, um outro milagre tem que acontecer. Pergunte qual? Uma estéril tem que ir para o altar chorar. Alguém tem que atormentar ele e falar, você é bonita, mas você é estéril. Você é amada, mas você é estéril. Você é rica, mas você é estéril. Aí quando Ana entende, ela vai para o santuário chorar.
Deus, a riqueza, a beleza, a fama não presta para nada se não tiver ninguém para carregar meu caixão quando eu morrer. Eu quero um filho. O sacerdote está tão fora dos caminhos que ele vê a mulher e diz assim: a senhora está bêbada uma hora dessa. Ele diz: não, eu estou orando. Com vergonha ele diz: o que a senhora quer? Quero um filho, e se Deus me der eu devolvo para ele. Ele diz: pode ir embora e seja feito o desejo do seu coração. Ele ainda tinha um restinho de unção na botija dele. Daqui um tempo entra a mulher no santuário dizendo: está aqui o filho que eu orei, Deus me deu e eu vou devolver ele para o Senhor. Eu desmamei meu filho, não sei quanto tempo levou, se 1 mês, se 4 anos, o meu filho está aqui, ele é de Deus. Samuel entrou dentro do santuário e trancaram a porta. Samuel não andava pelas ruas, Samuel não ia na quitanda, Samuel não andava pelos lugares. Ele dormia no templo, ele morava no templo, ele dormia ao lado do sacerdote, ele assistia os rituais, ele fazia de tudo. E a Bíblia diz: o menino Samuel não conhecia o Senhor. Me explica, como é que alguém que está na igreja, do lado do obreiro, que está lá ouvindo, cantando, não conhece o Senhor? Você acha que é coisa da Bíblia? Não é não. Tenta falar com o seu filho, com a sua filha. Você vai ver as dúvidas que eles têm. Dúvidas reais. Terminei o culto domingo passado da minha igreja, veio uma menininha de 10 anos com a mãe dela, disse: pastor, minha filha quer falar com o senhor. Eu disse: pois não. Pastor, de onde veio Deus? E eu falei: boa pergunta. Por que você está perguntando? Porque a minha professora falou na escola, 10 anos, que Deus não existe. E eu quero falar para ela que Deus existe, porque eu nunca vi Deus, mas eu sinto Ele quando o senhor prega. Você está entendendo isso? Aí eu falei para ela: você vai dizer para sua professora que Deus é como o vento. Você não vê Ele, mas você vê a obra dele quando Ele balança as árvores. Você vai dizer para ela que Deus é assim, que nós acreditamos em Deus pela fé, que Deus não veio de lugar nenhum, Ele sempre existiu. Como é que você explica isso para uma criança se ela não tiver experimentado a presença do Eterno? Os nossos filhos nem batismo com o Espírito Santo recebem mais. Você já percebeu isso? Tem que marcar culto especial para batismo com o Espírito Santo. Tem que marcar um culto especial para ter uma cura divina. Ah, saudade da roça. Não tinha teclado, era pandeiro e sanfona, o presbítero com 2 dentes na boca, o zagueiro, o atacante, a barriga lá, cemitério de frango, cantando o hino da harpa. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados por Jesus. E Jesus batiza com o Espírito Santo um crente aqui, batiza outro ali. Tinha um sininho, o presbítero parava o hino e tocava o sininho: quieta, quieta. Ah, mas Jesus batizou com o Espírito Santo, não importa, quieta, quieta. Depois fala em línguas, agora não, agora é hora de cantar. Olha, teve uma época que nós tínhamos que falar para os crentes parar de fazer barulho. Hoje não, a gente tem que falar: gente, faz barulho. E na ausência do barulho, nós começamos a inovar. Trouxemos as palmas, que antigamente a gente não tinha. Trouxemos o fundo musical, que antigamente a gente não tinha. Tivemos que, no vácuo do silêncio, criar outro tipo de barulho. Aí os nossos cultos ficaram pedantes. Não, pastor, pastor, o melhor momento do culto é aquele que na hora do louvor eu choro, pastor. Você chora em casa, querida, escutando Gustavo Lima. Quando ele diz: sou homem de família, a senhora abre a boca a chorar. Assistindo o filme do Titanic, naquele momento em que o Leonardo DiCaprio afunda nas águas do rio, com a boquinha azul dizendo: tchau, Rose. Eu nunca entendi porque que ele não subiu em cima daquela tábua que cabia ele, a mulher dele, a mãe dele, o pai. Mas não, ele resolve se suicidar. A senhora chora. Choro, emoção, só tem a ver com alma. Nós precisamos edificar o nosso espírito, a nossa psique, a nossa mente, a nossa parte divina. A falta do conhecimento está nos levando para dentro de um abismo. Vou falar uma coisa que dói, me machuca, quando às vezes alguém me manda um link de um TikTok e tem alguém fazendo piada com língua estranha, com gente pulando, manifestação divina. Se a pessoa tem o dom de discernir espíritos, vai lá e repreende. Se ela não tem, fica quieta. Mas não,
Nossos filhos estão debochando. Falam línguas estranhas assim com um amigo só para tirar um sarro. Um velho de cabelos brancos pregando verdades como essa já não inspira mais confiança em ninguém. A estéril tem que gemer de novo. A estéril que é rica, que é bonita, que é amada, tem que ir para o altar e gemer de novo, dizer: eu quero voltar a dar a luz. Isso aqui é só para quem entende. Temos uma igreja rica, bonita, amada, mas estéril. Ela precisa ir para o altar de novo. Ela precisa chorar. E se os sacerdotes não entenderem o clamor dela, pedindo um avivamento, pedindo um renovo, não interessa. Ela não pode recuar e dizer: eu quero que Deus abra minha madre, porque eu quero dar a luz ao maior avivamento que esta geração vai ver, que esta igreja vai ver, que este país vai ver, que esta nação irá sentir. Porque o menino Samuel, trancado no santuário, tocou o coração de Deus. Um dia Deus foi lá no quarto do menino e disse: Samuel, Samuel. Ele levantou e foi até o profeta, até o sacerdote ali. O senhor me chamou? Ele: não, volta a dormir. Ele dormiu de novo, e lá vem de novo a voz: Samuel, Samuel. E ele corre ali: o senhor me chamou de novo? Ele diz: não te chamei, mas espera aí. Se a voz te chamar de novo, porque eu já ouvi essa voz. O velho Lorinaldo se lembrou que ele tinha ouvido aquela voz no início do ministério dele. Diz: se a voz te chamar, fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Senhor. Samuel foi para o quarto, Deus falou com ele. E Deus disse: eu estou te levantando. E você vai restabelecer o ministério do sobrenatural em Israel. O menino começa a se desenvolver. Ofni e Finéias, pelo que eu leio do texto, tiveram ciúmes do menino. Veio uma guerra, e para mostrarem que tinham tudo, partem para a guerra. Ofni e Finéias no meio dos soldados, se meteram onde não era a chamada deles. No meio da guerra perderam 4.000 e poucos homens. Os dois falaram: não, vamos buscar a arca do Senhor. Vamos entrar no santuário e pegar a arca e trazer ela para cá. Nossos pais usaram, nós também podemos usar. Eles esqueceram que a arca caminhava enquanto não havia um lugar para ela. Lá onde eles estavam, havia uma terra só para a arca. A cidade de Siló era só para a arca. Era um lugar santo, a arca não podia sair dali. Não era a arca ir até eles, quem quisesse ir até a arca. A arca representava a presença de Deus. Não era Deus correndo atrás das pessoas, eram as pessoas que tinham que correr atrás dele. Apanharam com arca e tudo. 30.000 soldados morreram. Ofni e Finéias morreram. Sobrou um soldadinho de chumbo da tribo de Benjamim, que voltou para a cidade onde estava o sacerdote Eli. Quando Eli viu o menino, puxou uma cadeira, sentou e disse: me conta, como é que foi lá? A Bíblia diz: Eli estava preocupado com a arca, não era nem com os filhos. Aí o menino começou a dizer: houve grande morticínio em Israel, 30.000 homens foram mortos. Ofni e Finéias, teus filhos morreram, não aconteceu nada. Aí o menino disse: a arca de Deus foi roubada. Eli se assustou, tomou um capote, caiu. A Bíblia diz que ele era pesado, o pescoço dele envergou e quebrou o pescoço. Morreu o sacerdote e os 2 filhos no mesmo dia, como Deus havia dito a Samuel que aconteceria. A mulher de Finéias, do boca de serpente, entrou em trabalho de parto. O parto foi duro e ela estava morrendo.
A parteira tentou agradar ela, disse: nasceu um menino, põe o nome nele bonito, põe o nome nele que exalta a Deus. A Bíblia diz que ela ignorou e falou: o nome do meu menino será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Os filisteus tomam a arca, levam a arca como trunfo da vitória e arrastam a arca para a cidade de Asdod, chamada Fortaleza. Lá em Asdod tinha o templo do deus deles, Dagon, e eles colocam a arca do Senhor do ladinho da imagem do deus Dagon. Dagon era uma espécie de Triton, o pai da pequena sereia, meio peixe da cintura para baixo e homem da cintura para cima. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando o sacerdote entrou dentro do santuário para lá oferecer alguma coisa para Dagon, a imagem de Dagon estava caída diante da arca. Vou falar de novo: uma estátua de pedra estava caída diante da arca. Os sacerdotes levantaram a imagem de Dagon, saíram na ponta do pé. No dia seguinte, quando voltaram, a imagem estava caída, cortada da cintura para cima, sem as mãos e sem a cabeça. Sem as mãos e sem a cabeça. Você pode imaginar o que aconteceu ou não? Tentaram fazer o Deus de Israel se humilhar diante de uma estátua de um Deus que nem existe. Deus olhou aquilo: com a minha presença não. Quem tem uma espada boa aí que corta a pedra? Miguel, desce lá, Miguel. Primeiro empurra só derruba, para eles verem que ninguém fica de pé diante de mim. Pois eles levantaram. Então, agora você vai e arranca a cabeça e arranca as mãos, para saber que o único Deus que tem cabeça onde tem olhos e vê, ouvidos e ouve, boca e fala, sou eu. Que tem mãos e toca, sou eu. Tiraram a arca de Asdod, mandaram para a cidade de Gate. De Gate mandaram para a cidade de Ecrom. De Ecrom mandaram para Bet-Semes. E lá em Bet-Semes fizeram um culto lindo. Os levitas pegaram as vacas que levaram a arca, fizeram um altar para o Senhor, fizeram uma coisa bonita. E de repente, enquanto eles estavam orando, de olhos fechados, alguém foi lá e abriu a tampa da arca para ver o que tinha lá dentro. A Bíblia diz que caiu um furor de Deus sobre aquela cidade. E a cidade de Bet-Semes teve uma morte em cascata. A tradução antiga diz 50.070. Há quem diga que a tradução está errada, que era 50 homens a cada, ou 70 homens a cada 50.000 pessoas. Não importa, o que importa é que Deus desceu lá e mostrou o poder dele. Tiraram a arca de Bet-Semes e mandaram ela para Kiriat Jearim, a cidade dos bosques. E lá tinha um homem chamado Abinadab. Qual o nome dele? E a Bíblia diz que a arca ficou lá 20 anos. Quantos anos? Olha aí, 20 anos. A arca está na casa do camarada há 20 anos. Ele sabe que é algo sagrado, é santo, não é da esfera dele. Ele podia ter pegado os livros antigos para ler como é que cuida daquele objeto. 20 anos com a arca, nunca se interessou em saber o que significava. Esse período todo vai levar 70 anos. Quantos anos eu disse? A arca foi roubada. Os filisteus ficaram com ela 7 meses, não aguentaram o poder de Deus que nasceu neles, deu hemorroida na cidade inteira. É uma coisa do inferno. Devolveram para Israel, não tiveram coragem de levar a arca para Siló. A cidade de Siló foi amaldiçoada. Não tinha lugar para a arca. Deixaram na casa de um senhor chamado Abinadab. 70 anos depois, já passou Saul, que pecou, caiu. O povo reclamou, trocaram Deus por Saul. E aquele todo o processo. Deus unge Davi. Qual o nome do camarada? O homem segundo o seu coração, que não tinha cara de rei, nem aparência de rei, mas tinha coração de rei. Tinha ele aquilo que os outros não tinham: sensibilidade. Tinha ele percepção do mundo espiritual. Ele herdou um reino perfeito aos olhos dos homens, mas incompleto, porque faltava a essência, porque Israel não era uma nação comum, era uma nação do sobrenatural. Davi percebeu que Deus não estava mais lá. Então, quando ele funda a cidade de Jerusalém, ele junta um exército que o ama e diz: nós vamos pegar a arca do Senhor e vamos devolver ela para o lugar sagrado. Ele juntou um grupo de soldados com o mesmo número dos soldados que perderam a arca 70 anos antes. 30.000 soldados pegaram a arca, fizeram uma festa. Davi até estava dançando.
A Bíblia Sagrada diz que quando a arca veio andando em cima de uma carruagem de bois velhos, os bois tropeçaram, a arca foi caindo. Um menino chamado Uzá, qual o nome dele? Uzá saltou em cima da arca para não deixar a arca cair e tocou nela. Quando ele tocou nela, ele morreu fulminado. Não basta ter boa intenção se você não conhece a verdade. Agora pergunte para mim, quem era Uzá, pastor? Filho de Abinadab. A arca estava na casa dele 20 anos. Esse menino viu a arca chegar lá, ele cresceu do lado dela. Nunca teve curiosidade de conhecer, de saber o que a Bíblia diz, do que o livro do Êxodo estabeleceu através de Moisés, que somente os coatitas podiam tocar nela. Uma geração rasa, uma geração que gosta de saltar, pular, de ver, mas não sabe que tem que pagar um preço. Não sabe que existe uma fórmula, e esta fórmula é antiga, os nossos pais nos ensinaram elas. Não é apenas ir para uma banca de teologia, é colocar o joelho no chão, é subir um monte para orar, é fazer campanhas, é jejuar, é fazer votos, é mortificar a carne, é abrir mão dos seus prazeres por algo sobre-humano que Deus pode te dar lá na frente. Qualquer homem ou qualquer mulher que tenha andado por lugares extraordinários ou pregado como nós pregamos, se você sentar com eles e perguntar qual é a sua essência, como tudo começou, você vai ver uma vida de sofrimento, uma vida de luta, de renúncia, de pancadas, porque só isso atrai a experiência e a glória de Deus. Davi tentou trazer a arca, e ele viu que fez uma coisa errada. A Bíblia diz que ele mandou a arca dali mesmo, no meio do caminho, o caminho de Jerusalém, tinha a casa de um outro homem, e ele mandou essa arca para a casa desse outro homem, e ele foi orar, falar: Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Nesse período, no livro de Crônicas, diz que eles foram ler os textos, e leram como é que se carregava a arca. E então, lá na casa de Obed-edom, por 3 meses, saiu uma notícia de que a arca trouxe bênção. Davi disse: Deus aplacou a ira, agora nós sabemos como carrega a arca. Não tem boi, não tem carruagem, tem sacerdote que conhece a glória. Os coatitas entram na casa desse homem, colocam a arca no ombro e começam a marchar para Jerusalém. Davi não quer só levar a arca, ele quer que se faça uma oração, um sacrifício, e a cada 6 passos paravam e sacrificavam a Deus. E Davi foi se alegrando. A Bíblia diz no texto que eu li com vocês que ele dançava, que ele saltava, pela alegria de ver Deus estar voltando para dentro de Jerusalém. E Jerusalém é a habitação da paz. Posso imaginar lá ao longe, alguém olhando de cima da muralha com uma luneta, vendo a bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzendo aqui em cima, vendo o rei vestindo roupa real, vendo a arca reluzindo porque o sol batia sobre os querubins e brilhava, e uma trombeta de festa sendo tocada, e alguém dizendo: o rei está voltando. O povo abre a porta da cidade e todos esperam Davi, o rei, entrar para dar um grito, um aplauso a ele. E quando Davi, ao invés de entrar, manda que a arca entre na frente, o povo fica em silêncio, porque o povo não conhecia a arca, não entendia história de arca, não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de Deus, não conhecia nada de glória. Mas quando Davi entrou, clamaram, aplaudiram, dançaram. O rei, quando viu aquilo, saltou do cavalo e tirou a sua coroa, chamou um grupo de soldados, fez um biombo humano e foi arrancando roupa de rei, e pediu uma estola sacerdotal, um éfode de linho branco. E Davi colocou uma roupa de sacerdote, um pano com um buraco no meio, um lençol, só tinha a cintura amarrada por uma corda. Quando abriram o biombo, está lá Davi. A mulher de Davi estava em cima do palácio. Quando viu o marido, a Bíblia diz que Davi estava vestido como um vadio. Foi o que disse Milca, a filha de Saul. Ela sentiu nojo do marido, porque viu o marido vestido daquele jeito e dançar diante da arca. Davi não estava dançando para ela. Davi não estava dançando para aquelas pessoas ali. Davi estava nem aí para o que as pessoas estavam dizendo ou pensando. Davi sabia para quem ele estava dançando. Imagina os levitas com saltérios, instrumentos, tocando as suas músicas, e Davi iniciando uma dança, mão para trás, mão para frente, cabeça encurvada, e de repente Davi vai bailar.
e vai dançando. E na medida que ele vai dançando, Milka vai sentindo nojo. Os jovens começam a rir, os velhos começam a chorar, os velhos começam a se curvar, rasgam as vestes, pegam cinza, jogam na cabeça. O neto pergunta: está chorando por quê, vovô? A dança dele é tão feia. Não, nós sabemos o que ele está fazendo. Ele não está dançando para nós, ele está dançando para Deus, que foi embora daqui tem 70 anos. Ele está dizendo: fica aqui, Senhor, não vá mais embora, devolve a glória, devolve o sobrenatural. Vai acontecer um avivamento. Não me interessa se creem, se não creem. Vai explodir uma glória sobre a nossa nação. Eu não sei de onde vai vir. Eu sei que Deus vai deixar muita gente com vergonha. Aconteceu na nação americana há menos de 60 ou 90 dias atrás. Vocês acompanharam? Lá tem igrejas gigantes, tem igreja lá para 40 mil pessoas sentadas. O povo canta, faz trabalho bonito, mas não vem avivamento sobre eles. Aí lá no estado do Kentucky, numa escola, 6 meninos e meninas, na hora do recreio, do lado tem meninos se pegando, fazendo sexo livre no canto da faculdade. Do outro tem gente cheirando cocaína, cheirando droga, injetando heroína. Do outro tem pessoas jogando cartas, baralho. Do outro tem gente no TikTok azarando. Aí tem 6. Vamos ali naquela capela orar. Não ouviu? Vou falar assim: vamos deixar o recreio e vamos entrar naquela capela para orar. Mas quem é que vai estar pregando? É o Marco Feliciano? Não. Quem vai estar cantando? É um cantor? Não, só nós. Mas a gente nem é cantor, não tem problema. Vamos cantar um louvor. Vamos cantar alguma coisa. Vamos cantar, Roberto, aquela música de ontem. Vamos cantar algo que toque o coração de Deus. Vamos tentar ver se Deus nos escuta. E mal sabiam os homens que Deus estava olhando para aquele lugarzinho com meia dúzia de meninos. O vento, ele assopra onde quer. Não é onde você quer. Não é onde nós queremos. Não é onde a igreja, as denominações dizem. É onde Ele quer. Se Ele encontrar aqui dentro, lá fora, aqui no púlpito, alguém pela internet que nesta hora está sendo tocado, entendendo o que eu estou pregando. Talvez eu vou ter retaliações por esta mensagem depois, mas eu já tenho 50 anos, não tem que dar satisfação a mais ninguém. Se eu já não pregar mais em lugar nenhum, a minha voz pregará pela internet, não me importa. Mas eu não posso mais guardar dentro de mim o que eu tenho visto nesses últimos dias. Não aguento mais ver a prostituição do evangelho. Não aguento mais ver as igrejas se esfriando. Não aguento mais ver a santidade se esvaindo. Deus, visita o seu povo de novo. Gideonita, me olhe. Esse lugar não é normal e nunca foi. Eu tinha 15 anos de idade. Estava no fundo deste ginásio. Ele era invertido. O fundo era aqui e o palco era lá. Cortador de cana de açúcar no interior de São Paulo. Apanhador de laranja, café e engraxate. Eu vim para cá sem dinheiro para comer, porque eu não tinha dinheiro para comer. O dinheiro que eu consegui, eu paguei o ônibus e o hotel. Eu ficava horas aqui sem comer nada, até que um irmão, por piedade, me dava alguma coisa para comer. Numa manhã missionária, como nós vamos ter amanhã aqui, o pastor Gregório Jarzuk fazendo oferta, todo mundo dava alguma coisa, e eu doía o coração, porque eu não tinha nada para dar. Ele falava para o pastor Gilmar: vem, entregue alguma coisa. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada para dar. Quando fez a oferta e terminou, ele, tocado por Deus, disse:
Tem alguém aqui que gostaria de dar para Deus a sua própria vida? Eu saí correndo lá de trás. Eu empurrei as pessoas, me empurraram, pisaram em cima de mim, eu pisei em cima dos outros. Eu cheguei perto do altar e deitei no chão, com o rosto em terra, chorando. Eu ouvi uma voz aqui de cima falar: Deus está recebendo ele. Não sabia se era para mim, se era para outro. Esse lugar não é normal. O lugar do turismo é na cidade vizinha aqui. É Balneário de Camboriú. Aqui é peregrinação. E para os Sambalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque se ninguém pode falar, eu posso. Porque eu nasci nessa tribuna. Eu nasci aqui. Eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Só por causa de uma coisa. Porque quando eu entrei aqui, eu vi o sobrenatural ser restaurado. Você crê no que eu estou dizendo? Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa, por favor. Agora é para agarrar. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, é para irritar, por favor, seja corajoso. Diga: Deus te trouxe aqui porque Ele quer sacudir a sua história. Ele quer sacudir a sua caravana. Ele quer sacudir a sua congregação, a sua igreja. Ele quer sacudir o Brasil de novo. Ele vai arrematar uma igreja viva. Jesus lá do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Cadê a igreja? Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, Faz de novo, o Senhor. Messias aguardado, Visita de Ele novo. vem me buscar. Levanta de novo. Batiza de novo. Enche de novo. Escolhe no meio da multidão alguém. Modifica pensamentos, conceitos e Ele valores. vem me buscar. Breve Jesus lá do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Feche os olhos e abre os seus lábios. Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas. Será que ainda há sobrenatural em Camboriú? Eu queria ouvir as línguas estranhas dos crentes batizados com o Espírito Santo. Pastor, eu queria falar, mas não sou batizado. Então seja agora. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Abre os seus lábios e adore ao Senhor na língua dos anjos. Senhor, se o que eu estou pregando aqui é a verdade, se a sua palavra traz esse tipo de promessa, mais uma vez, cerca Camboriú e destaque essa cidade no nosso país. Que o Brasil
seja sacudido pelo maior avivamento que ele já ouviu falar. Para encerrar, olhe para mim. Pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão de quem está do seu lado. Quero me dirigir aos itinerantes daqui. Podem debochar do nosso ministério. Podem rir do nosso ministério. Podem nos caluniar e fecharem portas, mas sempre vão precisar do nosso ministério. O primeiro itinerante da Bíblia foi o profeta Samuel, porque a Bíblia diz que ele saía de Ramá para Gilgal, de Gilgal para Gate, de Gate para pelas cidades. Ele não parava. Ele não parava e percebeu a necessidade de criar um grupo de homens de oração. Ele fundou uma escola profética, a escola de Ramá. A escola de Ramá era tão poderosa que quando Saul tentou matar Davi, mandou os soldados irem lá em Ramá prender Davi. Os soldados chegaram em Ramá e foram tomados pelo Espírito Santo. A notícia chegou: seus soldados estão cheios do Espírito Santo. Saul mandou um segundo grupo. O segundo grupo não voltou, ficou cheio do Espírito Santo também. Saul mandou o terceiro grupo, 1 Samuel 19. O terceiro grupo foi e não voltou, ficaram cheios do Espírito Santo. Saul disse: eu quero ver. A Bíblia diz que quando ele entrou na cidade, o Espírito do Senhor pegou Saul. O endemoniado, o assassino, ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele rasgou a roupa e ficou pelado a noite inteira cantando. As pessoas diziam: é Saul que está profetizando? Porque havia uma unção na vida de Samuel. Aos amigos e irmãos itinerantes, não parem, não desistam. Não é fácil, mas vale a pena. Tentem levar a vida da melhor maneira possível, mas sempre respeitando a noiva. Nunca deixe a noiva se apaixonar por você, porque o noivo é ciumento. Trate a noiva como noiva. Não dê para ela comida que sobra. Gaste tempo estudando para pregar uma mensagem que tenha começo, meio e fim. Edifique a noiva. Esquece esse negócio de pregar 20 minutos, a não ser que exijam de você. Mas se te derem tempo, mostre que ainda há palavra no altar. E destrave o céu sobre a igreja. Porque o Deus que operou uma vez, Ele vai operar de novo. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Alguém está sentindo ele aqui? Vai acontecer algo extraordinário. O Deus de Samuel está visitando o Camboriú nesta noite. Está olhando para homens e mulheres que são inexpressíveis, mas que em breve serão destacados e colocados em lugar de honra. Vai vir sobre você uma sabedoria tão grande, mas tão poderosa, que as pessoas não vão compreender, não vão entender. E não é para compreender, nem é para entender. Milagre não se explica, se recebe. Vai haver uma movimentação. Você não vai voltar para sua casa igual você chegou nessa festa. As pessoas vão achar o seu rosto diferente, o seu corpo diferente. Vai haver uma mudança na sua voz, no jeito de pensar, de andar. Vão achar que você enlouqueceu. Aí nisso você pode concordar. Aí você fala: estou louco, louco por um avivamento. Porque o Deus que nós servimos nunca mudou. Ele só precisa encontrar alguém que tenha coragem de buscar a arca de volta. E eu termino aqui, escute. Trazer a arca é trazer de volta o que está dentro dela. E o que está dentro dela, pastor? As tábuas da lei. E o que está escrito nas tábuas da lei? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão.
Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não caluniarás, não cobiçarás nada do que o amigo ou seu parente tenha. Quando a arca foi roubada as leis, e ninguém mais obedecia nada. Vivemos esses dias, as pessoas estão adorando outro Deus no lugar de Deus. Homens estão tomando o lugar dele, porque quando a arca, que é o trono de Deus, vai embora, nasce o trono de Saul. As pessoas estão fazendo imagens para elas. Nossos filhos estão adorando cantores, pastores, pregadores. Brigam, se matam por eles. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Estão falando em nome do Senhor em vão. Na internet, espíritos contrários, dizendo que tem o espírito da mata, o espírito do capeta. Pare de correr atrás de adivinhos. Falarei de novo e não reterei. Pare de correr atrás de adivinhos. A palavra do Senhor é suficiente. A palavra do Senhor é suficiente. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. Honra teu pai e tua mãe. Se não respeitar o seu pai e sua mãe, você vai morrer cedo. Se não respeitar o velho e a velha que te colocaram nesse mundo, sua vida será encurtada na terra. Respeite os cabelos brancos do seu pai e da sua mãe. Respeite a fé deles. Se você não os entende, peça a Deus entendimento, mas não tripudie em cima dos velhos. Não matarás. Não mate o ministério do seu irmão. Não mate os sonhos da sua irmã. Não adulterarás. Santidade a qualquer custo. Aguente, por favor, o tempo de adaptação do casamento. Não troque de esposa, não troque de esposo. Falarei de novo. Ah, pastor, não importa. E não vou pedir desculpa aos meus amigos. Não troque de esposa, não troque de marido. Aguenta. Porque o problema não é você, são seus filhos. Porque eles olham para você. Se não deu certo o seu casamento, eles terão insegurança e não vai ter alegria no casamento deles, e se é que vão casar. Não furtarás. Não roube. Não roube a igreja. Não roube os crentes. Não fabrique campanhas para tomar dinheiro do povo. Não faça qualquer coisa para poder pagar o aluguel, para poder manter o programa de televisão. Não faça. Respeite a noiva. Não roubarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Para de caluniar. Para de falar do que você não sabe. Para de propagar mensagem de sites que fofocam a vida dos crentes. Pare de, no afã de chamar a atenção de alguém. Oh, você viu que mandaram aqui para mim, estão falando de você. Eu estou orando por você. Dá nada, seu mentiroso. Está mandando aquilo para entristecer o coração do outro. Pare de caluniar o seu próximo. Não cobiçarás, seu invejoso de uma figa. O que é meu, tem meu nome, meu tamanho, meu número, meu endereço. O que é meu, boi não lambe. O que é seu, ninguém tira. A porta que Deus abriu para mim, ela é minha. Se você tentar atravessar ela, você morre. O senhor é louco, pastor? Pergunte para Faraó o que ele fez.
A porta que Deus abriu para o povo dele, os egípcios foram entrar, morreram todos. Não precisa ter inveja. Deus é suficiente para te dar mais do que você precisa. A arca roubada foi embora. O vaso de ouro com maná. O vaso de ouro. Me lembra aqui do livro de Gênesis, quando Eliezer foi buscar Rebeca para entregar para Isaac. Quando Rebeca aceitou ouvir, ele deu para ela joias de ouro. Diga comigo, joias de ouro. Adorno espiritual. Quando a glória de Deus vai embora, os dons desaparecem. O maná é a palavra revelada, é a palavra sem mistura, é a palavra sem vício, é a palavra que cura, que liberta, que transforma. Não esse evangelho xoxo pregado. Quando a arca vai embora tudo isso. Vai embora a vara de Arão que floresceu. E aqui eu termino. A vara de Arão que floresceu é a mesma vara de Moisés. Arão e Moisés dividiam a vara. Por quê? Porque esta vara foi testemunha lá do Sinai. Esta vara foi diante de Faraó e mostrou o poder de Deus. Foi com esta vara que Moisés, tocando na água do mar, o mar vermelho se abriu. Quando a arca vai embora o início de tudo. Vai embora o princípio. Vai embora as lembranças de como tudo começou. A ausência da glória está nos fazendo perder tudo. Se você olhar por cima da igreja com uma visão que eu tenho, você vai encontrar poucas pessoas de cabelos brancos. Uma geração inteira se foi. Era para ter novos cabelos brancos na igreja, mas não temos, porque uma geração inteira se desviou. Temos nós, que nessa noite estamos aqui chorando e dizendo: Deus, faz de novo. Que Deus tenha piedade do Brasil, e que a força desta palavra te faça caminhar pelo menos mais uns 40 dias. E eu profetizo que, se Deus é Deus na minha vida e profeta ainda fala, a minha geração não vai se desesperar, porque esta nova geração vai se levantar, vendo, sentindo e falando sobre a glória de Deus. Alguém concorda comigo? Então agora não dê um grito, não dê um berro de glória a Deus. Terminando, mão direita erguida ao alto da cabeça, e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra este tempo, contra esta geração, contra as minhas memórias, contra os dons, a santidade, eu ordeno, não estou pedindo, eu estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão, vai pisar em cima, e vai encontrar uns 3 malucos igual você. Vai abraçá-los, porque a Bíblia diz que quando 2 concordam aqui, lá em cima é aceito. E você vai dizer para o seu irmão: a nossa geração vai trazer a glória de Deus de volta. A nossa geração vai restabelecer o ministério do sobrenatural. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida ainda neste ano. 2,5. Camboriú continuará sendo a capital do avivamento do Brasil. 3. Jogue no chão, pise em cima.